Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E nós estamos aí na Semana Santa, a grande semana, a chamada Semana Maior, né? A semana em que nós meditamos a paixão de nosso Senhor e, consequentemente, no domingo de Páscoa, a sua ressurreição. E nós estamos fazendo essa meditação aí diária do Evangelho, dos Evangelhos da Semana Santa. Hoje, dia 31 de março de 2021, Semana Santa, quarta-feira, né? Estamos aí na quarta-feira. O Evangelho é extraído de São Mateus, capítulo 26, do 14 ao 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Então, a gente viu ontem que Jesus deu um anúncio de que alguém iria traí-lo. Depois Jesus falou de que o traidor seria aquele que recebesse o pão molhado no vinho e comesse. Hoje nós estamos vendo Jesus mostrando, confirmando essa traição de Judas, e essa traição de Judas sendo realizada pelo próprio Judas, até combinando como entregar Jesus, né? E daí em diante ele procura uma oportunidade para entregar. No versículo 17 e 18 nós iremos ver, eu não vou ler aqui, os discípulos que são enviados para conseguir a casa para prepararem a Páscoa. No versículo 19 nós podemos ver, os discípulos fizeram como Jesus mandou, né, toda a preparação da Páscoa, e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes. Lógico, você tem ali Jesus como mestre, como seu Senhor. E de repente Jesus, que escolheu a dedo aqueles 12 homens, e tem aqueles 12 homens próximo dele, sem segredo, né? Porque Jesus, quando tinha algo que Jesus falava às multidões e tinha algum mistério que Jesus não revelava às multidões, os evangelhos deixam claro para nós que enquanto Jesus estava só com os 12, Jesus revelava ali os mistérios, as dúvidas, aquelas parábolas que não eram entendidas também pelos apóstolos. Jesus explicava, inclusive Jesus chega a dizer: o que eu vos disse ao pé dos ouvidos, gritai, proclamai dos telhados, né? Então, não era fácil para os 12 apóstolos ali ouvir que um deles iria trair o mestre. Não era fácil pelo seguinte fato, pelo fato de que qualquer um deles poderia pensar: serei eu? Como também não era fácil para eles ficar imaginando quem seria o traidor. E traidor é algo terrível, meus irmãos. A traição, ela só acontece de maneira grave e de maneira pesada quanto mais aquela pessoa é íntima da outra, quanto mais aquela pessoa recebeu confiança da outra. E por isso eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Ou seja, Jesus prevê que no mesmo momento em que ele vai molhar o pão que ele anunciou no evangelho de ontem para entregar ao traidor, quando ele vai molhar o pão e ele molha o pão no vinho, ali Judas acaba colocando a mão também com ele no prato, fazendo-se cumprir o que está no Salmo, né? Aquele que come o pão comigo levantará o seu calcanhar contra mim. Só não lembro agora qual o Salmo, mas existe, né? Então, Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer
conforme diz a Escritura a respeito dele. Então, tudo aquilo que foi anunciado da morte de Jesus, né, principalmente do madeiro, né, vai se cumprir, tudo se cumprirá. Aí ele diz: ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Então acho que quando Jesus falava do pão, comer o pão com ele, a quem Jesus molhasse o pão no vinho e fosse entregar, eu acredito que quando Jesus pegou o pão que molhou ali no vinho e estava prestes a se levantar, no sentido assim, levantar a mão para entregar a Judas, eu acredito que Judas ali, ao tocar no pão, Judas também recorda do sinal que Jesus havia dito: aquele que colocar a mão comigo no prato. Eu acho que instantaneamente Judas coloca a mão no pão que Jesus está umedecendo, e também Judas percebe que o sinal de colocar a mão com Jesus no prato acontece. E Judas então pergunta: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Então, meus amados irmãos, aqui se confirma que Judas é o traidor. Mas a pergunta é: por que Judas traiu Jesus? Existem no mínimo 3 respostas, né? 3 pensamentos a respeito da traição de Judas que eu gostaria de colocar aqui. O primeiro é que Judas, todo mundo sabe, basta alguém ter lido os evangelhos e vai saber que Judas era ladrão, e por ele ser o tesoureiro do grupo dos apóstolos junto com Jesus, Judas era ganancioso, ladrão, desejava muito dinheiro. Aquilo que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: todo amor exagerado ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então há quem diga que Judas traiu simplesmente e somente por amor ao dinheiro. Fez aquilo que Jesus disse: ninguém pode amar 2 senhores, ninguém pode servir a 2 senhores, porque vai amar a um e vai odiar o outro. E aí alguns dizem que o amor ao dinheiro que Judas tinha era tão grande que Judas fez do dinheiro o seu senhor. Então amou mais ao dinheiro e odiou a Jesus. Esta é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que Judas, algumas pessoas, principalmente aí as igrejas protestantes, calvinistas, diz que Judas faz parte daquela doutrina de Calvino da predestinação, e Judas foi predestinado antes mesmo de nascer para ser o traidor, e ele não poderia fazer outra coisa a não ser trair Jesus. Isso não é fé católica. E existe uma terceira possibilidade de interpretação, que as pessoas dizem que Judas tinha um desejo, como muitos dos outros apóstolos tinham, e pensava que Jesus seria aquele Messias político, aquele Messias que iria vir subjugar Roma e tomar de volta o trono do seu pai Davi. E dizem que Judas traiu Jesus não porque ele odiasse Jesus ou porque ele queria a morte de Jesus, mas ele traiu Jesus porque ele via em Jesus um revolucionário, né, muito pacífico e pacificador. E assim seria impossível se criar um exército e subjugar Roma. E Judas, vendo Jesus curar pessoas, curar paralítico, ressuscitar mortos, acredito que alguns dizem que Judas pensava: esse homem, com um exército, mesmo que seja de 12 pessoas, não perderá a guerra para Roma. Porque mesmo que alguns de nós venham a morrer, ele nos ressuscitará e nós voltaremos a lutar. Pensamentos assim que muitos vão tendo, e dizem que Judas entregou Jesus somente para adiantar, para apressar a revolução e a tomada de Roma e tirar o povo judeu da submissão a Roma. Então são essas 3 interpretações. Mas
a Igreja Católica não fica aí limitado a essas três possibilidades. Para a Igreja Católica, a traição de Judas aconteceu livremente. Judas era livre. Judas tinha a liberdade. Tinha sim a concupiscência do pecado, ou seja, o pecado original em si, mas Judas era livre. E ele poderia muito bem voltar atrás e não trair o Mestre. Isso aqui cabe para mim e para você a mesma reflexão. Nós somos livres. Nós podemos simplesmente, com toda a graça de Deus, lutarmos contra a concupiscência do pecado e, com a graça de Deus, vencer a concupiscência do pecado. Então a traição de Judas não foi algo que Deus determinou e Judas não pudesse fazer outra coisa. Inclusive, o Concílio de Trento, o concílio pós-reforma, o concílio chamado Contra-Reforma, Concílio da Contra-Reforma, diz que aquele que disser que Judas foi criado por Deus exclusivamente para ser o traidor, esse deve ser considerado anátema, ou seja, esse deve ser excomungado. Por que o Concílio de Trento disse isso? Porque essa era a doutrina protestante que predominava, né, o cenário pós-revolução protestante. Então, meus amados irmãos, para nós a traição de Judas não foi tão superficial como alguns colocam. A traição de Judas foi uma ação dos desejos, da concupiscência que há nele, e uma ação direta do tentador, que ficou o tempo todo a tentar Judas. E nós podemos ver que no evangelho de ontem, quando Jesus entrega o pão a Judas, Judas, ao pegar o pão e comer o pão, a palavra de Deus diz, o evangelho revela para nós lá, que Satanás entrou em seu coração. Ou seja, Satanás pôs no seu coração o plano de trair Jesus, de entregar Jesus, e ele saiu para realizá-lo. Então eu e você podemos a qualquer momento, a qualquer instante, também trair Jesus. E nós faremos isso porque nós somos livres e temos a opção de fazê-lo ou não fazê-lo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua misericórdia e que Ele nos conceda o dom da fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Fica na paz.